Obrigada, Izinha. Boa noite para você, boa noite a todos. O Jornal da Cidade está no ar com imagens fortes de uma tentativa de assalto que ocorreu no Cocó, bairro da área nobre de Fortaleza. A vítima chegava para trabalhar e foi esfaqueada pelo criminoso. Câmeras de segurança registraram toda a ação e a Mônica Damasceno vai nos trazer agora esses vídeos. Além de mais informações sobre o crime. Ao vivo, tudo isso ao vivo. Boa noite para você, Mônica. Boa noite, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite também a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Pois é, nós estamos nesse momento em uma praça bem próxima ao local onde o crime aconteceu, que foi aqui na rua Almeida Prado. No vídeo é possível perceber a imagem exatamente do momento em que isso acontece. A mulher estava caminhando pela rua, ela iria para uma casa onde trabalha quando é abordada pelo criminoso. Ela acaba entrando em luta corporal com o rapaz que estava armado com uma faca. Por ela ter resistido ao assalto, ele acaba contra ela, desferindo 5 facadas e a vítima não chegou a perder a vida, mas acabou ficando machucada e foi encaminhada para o hospital. O crime aconteceu, vou pedir para o Gilvan mostrar agora, aqui nessa rua, na rua Almeida Prado. Como vocês podem perceber e como eu falei, a vítima ia caminhando quando foi abordada pelo criminoso. Ainda bem que nada mais grave aconteceu. Bianca, Alexandre. Alexandre hoje está descansando. Obrigada, Mônica, pelas informações. Até já já. E a semana do JC, que está só começando. Veja agora mais destaques dessa edição. Preço da gasolina vai cair mais 14 centavos ainda esta semana. O aumento dos golpes com o uso dos cartões de crédito por aproximação. E dos eleitores com mais de 70 anos, mesmo sem obrigação, eles garantem que vão às urnas em 2022. Você vai ver também como foi o feriado do fortalezense. Se fez sol, teve praia. O Jornal da Cidade desta segunda-feira está no ar. O feriado de Nossa Senhora da Assunção foi ensolarado na capital e, como já é de costume, o fortalezense aproveitou a folga na praia. Momento de reunir a família e de curtir a segunda-feira com aquela carinha de domingo. Segunda-feira atípica em Fortaleza, com cara de domingo. Tanto que até confunde quem conseguiu pegar uma folga. Eu vim aqui com a minha família, aproveitar esse domingo de sol e esse feriado para dar uma... Tá com cara de domingo, né? O dia de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Fortaleza, foi de muito sol. Para quem pôde aproveitar o feriado, foi dia de praia. Por ser um feriado municipal, as praias de Fortaleza acabam não recebendo tantos visitantes de fora. Mas isso não é sinônimo de praia vazia não, viu? Em plena segunda-feira, a Praia do Futuro está lotada. O fortalezense está sabendo aproveitar muito bem o feriado. Como é servidora pública, Keila aproveitou a folguinha para curtir a praia com as amigas. Às vezes a gente nem aproveita tudo que a gente tem, né, da nossa Fortaleza bela, na Terra do Sol, que é maravilhosa. Dia também de levar a criançada para brincar na praia, fazer esculturas de areia ou tomar banho de mar, sempre supervisionadas por um adulto. O Diego trouxe a filha de 1 ano e 10 meses para aproveitar em segurança. A piscina de plástico ficou ao lado da mesa dos adultos e ele sempre de olho na pequena. Está aproveitando para trazer ela para a praia, ela gosta. Na verdade, ela gosta mais do que a gente, aí a gente traz, né? Aí a felicidade aí. Para os donos de barracas de praia, o feriado na segunda-feira, mesmo sendo municipal, traz boas expectativas. Muita gente acabou preferindo viajar para outras cidades, né? Para outras praias e tudo. Então a gente teve uma demanda um pouquinho abaixo do que era a nossa expectativa. Mas o mais importante é que o feriado que cai no dia de semana, para o setor de barracas de praia e boa parte dos outros bares e restaurantes é favorável. A gente tem uma movimentação totalmente atípica do que seria uma segunda-feira normal. Boa pedida no calor, o picolé dá uma refrescada e também alegra as crianças. Para os vendedores ambulantes, cada dia de praia lotada enche de esperança para fazer boas vendas. A expectativa é boa. Depois daquele período difícil de pandemia, né? A expectativa é de cada vez agora melhorar. A economia vem crescendo e as coisas melhorar mais.
E olha, os casos de calazar continuam preocupando a Secretaria de Saúde de Fortaleza, apesar de terem registrado uma queda nos últimos anos. Em 2021, 3 mortes foram confirmadas e outras 2 ainda estão sendo investigadas. Hamilton é dono do Simba e da Nala. O amor dele por essa dupla é grande e por isso toma todos os cuidados possíveis para prevenir os dois da leishmaniose ou calazar, como é popularmente conhecida a doença. Usar coleira, repelentes, a vacina, sempre estar atento na hora de passear, observar sempre os cantos que eu vou levar ele, porque querendo ou não, existem cantos que têm maiores incidências que os outros. E todos esses cuidados são mais do que necessários porque a doença é séria. Apesar do número de casos ter reduzido nos últimos anos, a situação aqui na capital ainda é preocupante. No ano passado, 3 pessoas morreram por causa da leishmaniose visceral e 61 casos foram confirmados pelo boletim oficial da Secretaria Municipal de Saúde. O município ainda investiga outros 2 óbitos entre as 5 pessoas que tiveram a doença confirmada. A gente está esse ano com 22 casos aí confirmados, né, um pouco mais de 20 casos confirmados, alguns em investigação. Deve fechar próximo do mesmo patamar do ano passado. A leishmaniose visceral é uma doença transmitida pela picada do mosquito infectado, conhecido popularmente como mosquito palha, tatuquira e birigui. Os cães infectados podem ser assintomáticos ou desenvolver sinais clínicos, como emagrecimento, queda de pelos, crescimento e deformação das unhas. Já no ser humano, os sintomas são febre persistente, aumento do fígado e do baço, perda de peso, fraqueza e anemia. A evolução da leishmaniose para o humano, ela passa em 2 questões: condições higiênico-sanitárias do local, ou seja, limpeza, aquelas pessoas que tendem ou moram em locais que tendem a acumular matéria orgânica, sobretudo o quê? Lixo, restos de plantas, folhas, galhos, aqueles terrenos que não têm uma limpeza muito adequada. Então, tudo isso é local que proporciona a proliferação do mosquito. Então, primeiro ponto. O segundo, os cães, que são os principais vetores. Agora um aviso para você que é mãe. Os 116 postos de saúde de Fortaleza oferecem o teste do pezinho, um exame rápido feito com gotinhas de sangue tiradas do calcanhar logo nos primeiros dias de vida do bebê. E é fundamental para diagnosticar até 50 doenças genéticas ou metabólicas. Isso significa tratamento precoce. Com esse teste, você pode evitar deficiências intelectuais e prejuízos à qualidade de vida do seu filho. Letícia, mãe há 2 meses, e cerca a menina de cuidados. Um deles foi fazer o teste do pezinho ainda nos primeiros dias da bebê. Esse exame detecta até 46 doenças, né? Quanto mais cedo diagnosticar, melhor para o tratamento. Ela está certa, o coração de mãe fica apertado, mas esse é um exame que pode detectar várias alterações. E essas alterações podem comprometer o desenvolvimento das crianças. E é por uma questão de prevenção que ele está disponível aqui em Fortaleza, nos 116 postos de saúde e nas maternidades. De janeiro a julho, foram realizados 8.440 testes do pezinho, uma média de 1.200 por mês aqui no município. O ideal é coletar o sangue entre o 3º e o 5º dia de vida. Entre as doenças rastreadas estão o hipotireoidismo, a fenilcetonúria, a anemia falciforme, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal e a deficiência de biotinidase. Quase todas têm nomes difíceis, mas muitas podem ser tratadas logo depois do diagnóstico. São doenças que a gente não consegue examinar o bebê e dizer, esse bebê tem hipotireoidismo, não consegue. E quando essas doenças surgem os primeiros sintomas para a gente suspeitar, eles evoluem muito rápido. A pediatra da Rede Municipal de Saúde explica que a cobertura do teste aqui é alta, de 96%, porque as mulheres já reconhecem a importância da prevenção. O exame ele é colhido e ele é mandado para o laboratório central. Se tem alguma alteração, o LACEN comunica com a unidade, mas já comunica com a mãe, para não perder tempo para coletar novamente. Mesmo que dê alterado, ele é feito novamente, né, para ter a certeza absoluta. Então, assim, o fluxo do encaminhamento desse exame até o resultado chegar na mão da criança é excelente.
em torno de 15 dias úteis. Vamos agora de futebol? O Ceará está em busca de um novo treinador, né? Após a derrota para o Fortaleza em mais um Clássico Rei, Marquinhos Santos deixou o comando do Alvinegro. 3 horas depois do apito final na Arena Castelão, o técnico Marquinhos Santos deixou o comando do Ceará. A demissão foi anunciada após a derrota para o Fortaleza por 1-0. Tivemos um erro e esse erro foi determinante para a conquista da vitória do rival no Clássico, onde sabemos que o detalhe faz a diferença. Marquinhos Santos chegou ao Ceará em junho para substituir Dorival Júnior e ficou à frente do Alvinegro por 17 partidas. Teve 6 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Com o resultado do último jogo, o Vovô estagnou na Série A na 14ª posição e 25 pontos na tabela. O time também acumula uma sequência de resultados frustrantes. A eliminação da Copa do Brasil pelo Fortaleza no final de julho e da Sul-Americana pelo São Paulo nos pênaltis este mês. Ainda como técnico, Marquinhos pediu paciência à torcida. Mas é uma falta de paciência, né? Ainda mais que não se teve o tempo para trabalhar, é sempre pingado, é sempre poucos trabalhos, pouco tempo. E isso faz com que se tenha essa falta de paciência. O domingo foi de tristeza para uns e comemoração para outros. Mais do que a alegria, a vitória no duelo de rivais teve um gostinho de alívio para o tricolor do PC. Isso porque o time deixou a zona de rebaixamento ao bater o Vovô e engatou a 3ª vitória consecutiva na Série A do Campeonato Brasileiro. Momentos ruins, acreditava neste time e continuo do mesmo jeito, acreditando porque eles trabalham no dia a dia ou me demuestran no dia a dia continuar lutando para que o Fortaleza continue crescendo. O protagonista do clássico foi o atacante Moisés, que marcou o gol da vitória na 22ª rodada da Série A. Aos 17 minutos, o camisa 21 recebeu a bola dentro da área, driblou o zagueiro e chutou na saída de João Ricardo. O time de Vojvoda agora volta as atenções para as quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta vai encarar o Fluminense fora de casa. No primeiro jogo, o Leão perdeu por 1-0 e precisa reverter a vantagem. Eu confio no elenco porque eles em momentos importantes sempre han respondido, mas não deixo de dizer que é uma partida que está aberta. Claro, o Clássico Rei é um dos destaques do Camisa 8 de hoje. Logo mais às 8h15 no canal do GC+, no YouTube. Quem chega para conversar um pouquinho mais sobre esse conteúdo, dar uma palhinha do que vai acontecer daqui a pouquinho, é o Carlos Henrique Costa. Boa noite para você, Carlos. Tudo bem, Bianca? Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Tem um amigo meu que diz o seguinte: se o futebol cearense não existisse, ele tinha que ser inventado. Como a Mônica Damasceno falou hoje, o técnico Marquinhos Santos foi demitido após a entrevista coletiva. O resultado não segurou o treinador no cargo e o Ceará já trabalha para anunciar um novo nome. Alguns treinadores foram sondados, entre eles Vanderlei Luxemburgo e o Gustavo Morínigo, que estava no Coritiba até esse fim de semana, mas nada ainda foi acertado e nos próximos dias, nas próximas horas, a gente deve ter uma novidade. Também, nesse fim de semana, né, o Ceará já deve ter um novo treinador lá na frente, na beira do campo. Por outro lado, você lembra da má fase do Tricolor de Aço, né, nessas últimas rodadas, nessa primeira parte do Campeonato Brasileiro? Pois foi o Clássico Rei que demitiu o Marquinhos Santos, que o Fortaleza deixou a zona de rebaixamento. O técnico Juan Pablo Vojvoda, que você está vendo aí, conseguiu sair fortalecido e deu uma sobrevida ao Fortaleza dentro da competição. Esses são os principais destaques do Camisa 8 de hoje, 8h15 da noite no YouTube do GC+. Imperdível o programa, é aquela história, de tédio a gente não morre. Eu, Luiz Henrique Pontes e Edu Lima, esperamos todos vocês no YouTube do GC+, QR Code aqui do lado, para você acessar e colocar aí nos lembretes. Aguardo todos vocês. Bianca, volto com você. Valeu, Carlos. E o desempenho do Fortaleza no Clássico Rei, também a saída da zona de rebaixamento, estão no comentário de hoje de Luiz Henrique Pontes, na coluna Camisa 8, a coluna que você tem aqui no nosso JC. Boa noite, brother. Olá, pessoal, boa noite. Olha, nem vou perder meu tempo aqui falando do Ceará, que jogou muito mal o último Clássico Rei desse ano.
Perdeu para o maior rival e ainda demitiu o treinador Marquinhos Santos, um técnico que nem deveria ter vindo após a saída do Dorival Júnior para o Flamengo. Mas isso é assunto para outro momento. Eu vou focar meu papo com os senhores em cima da grande virada do Fortaleza na Série A do Brasileirão. O tricolor de aço não é mais integrante do Z4. Após 20 rodadas, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda saiu do limbo da Série A. Com a vitória por 1-0 em cima do Ceará, o Leão agora é 15º colocado, meus amigos. E tem mais, após 3 vitórias seguidas, o Fortaleza vê a estimativa de rebaixamento cair para apenas 22,8%. É algo surreal para uma equipe que passou 14 rodadas na lanterna do Brasileirão 2022. Como se não bastassem esses pontos citados, o Fortaleza acabou com um tabu que já incomodava o torcedor do Leão. A vitória por 1-0 pôs fim a uma sequência de 5 derrotas consecutivas em Clássico Rei na Série A, marca estabelecida entre as temporadas 2020 e 2022. Como diz um jargão popular da atualidade, o Fortaleza tá on fire, papai. Meus amigos, boa noite para todo mundo, uma excelente semana e até a próxima. Ainda hoje, o aumento dos golpes com o uso dos cartões de crédito por aproximação. E já no próximo bloco, o preço da gasolina vai cair mais 14 centavos ainda esta semana. De volta com boa notícia, o preço da gasolina vai baixar até 14 centavos ainda esta semana em todo o Ceará. Efeito de um novo reajuste repassado da Petrobras para as refinarias. Mônica Damasceno, ou seja, é só esperar que os estoques acabem e novos sejam comprados para a gente ver esses 14 centavos a menos no litro da gasolina aqui no nosso estado, né? Exatamente, Bianca. O preço da gasolina nas refinarias baixou 18 centavos, como você disse. Para o consumidor, esse impacto deve ser de 13 a 14 centavos. Por quê? Porque na composição da gasolina ainda tem o álcool. No álcool, nós não tivemos nenhum tipo de reajuste. Segundo o Sindipostos, esse reajuste é muito bom ainda assim, tanto para o consumidor quanto para os postos de gasolina, por causa da movimentação. Então, nos próximos dias, para aqueles postos de gasolina que estão
com um baixo estoque, já deve começar aí amanhã. Para quem ainda tem uma reserva de combustível, até sexta-feira, ou seja, de 3 a 4 dias, para ter esse desconto de 13 a 14 centavos nas bombas. A expectativa, segundo o Sindipostos, ainda até o final do ano, é de mais queda, porque há uma forte tendência de queda no valor do barril nas refinarias. Então, essa é a expectativa do Sindicato dos Postos de Gasolina aqui no estado. Uma boa notícia para o consumidor e também para os postos de combustíveis. Volto com você. Boa, Mônica. Obrigada mais uma vez. E o número de eleitores com mais de 70 anos que, pela lei, já não são mais obrigados a votar, cresceu. Mais de 20% no comparativo com 2020, quando ocorreram as últimas eleições. E não só os idosos, tá? As mulheres também estão com participação maior em 2022. Exercer a democracia por meio do voto ainda é uma necessidade para José. Mesmo com mais de 70 anos, o aposentado pretende ir às urnas em outubro. Eu pretendo ir pela questão da democracia, né? Nós, idosos, nós temos que fazer o nosso dever, que é votar. O eleitorado com mais de 70 anos deu um salto de quase 3 milhões neste ano, quando comparado com 2020. E a tendência é que continue crescendo, já que a expectativa de envelhecimento da população brasileira deve se manter. Isso faz com que esse eleitorado tenha uma compreensão outra do processo eleitoral, porque passou por diversos momentos da política brasileira. Se a gente pensar, essa faixa etária que está entre 60 e 70, passaram pela ditadura, viram os movimentos de redemocratização, os governos de estabilidade democrática, como foram do PSDB e do PT, e viram, ou seja, eles viram mudanças de ciclo político. Outro perfil de eleitor que cresce com o passar dos anos é o feminino. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que 52,7% do eleitorado são mulheres. O voto feminino é muito importante. A gente tem que ver aquela proposta boa para que a gente possa colocar alguém lá para nos ajudar. Depois, nos últimos anos, a gente teve um incentivo de várias esferas, tanto políticas, institucionais e da própria sociedade, de participação maior da mulher na política. As inscrições para o Banco de Conciliadores da Justiça Federal do Ceará. QR Code na tela. Basta apontar a câmera do seu celular para ter acesso ao edital, ao formulário também, que vai estar disponível até o dia 26 deste mês, tá? Já é próxima semana. O único pré-requisito para participar é a idade. Você precisa ter mais de 18 anos. E aí serão convocados os candidatos que ocuparem as 50 primeiras colocações para o curso de formação, que acontecerá em outubro. Lembrando que o cargo não é remunerado, nem tem contrato com a Justiça Federal, mas são assegurados os direitos e o título para concursos públicos promovidos pelo TRF da 5ª Região. Mais de 70 milhões de brasileiros fazem bico, aquele trabalhinho informal, sem vínculo empregatício, mas que garante o sustento de muitas famílias. Entre as atividades mais realizadas estão os serviços domésticos, a produção de alimentos e também a venda de roupas. Para equilibrar as contas, Wellington tem um emprego formal e aos fins de semana ele faz bicos. Garçom, freelancer, tá entendendo? Em alguns eventos, aniversário, essas coisas assim, sabe? Diante dos gastos e do aumento dos preços de produtos no supermercado, um trabalho extra foi necessário. Para complementar a renda de casa, né? Os gastos e tudo com a família, porque tem colégio da criança, tem alimentação, transporte escolar, com relação a medicamentos se precisar, né? De acordo com um levantamento feito pelo IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, mais de 70 milhões de brasileiros fazem atividades extras, os chamados bicos, para complementar a renda. E entre as atividades mais realizadas estão os serviços domésticos, a produção de alimentos e venda de roupas. Segundo a pesquisa, 13% dos entrevistados disseram que fizeram algum tipo de faxina, manutenção ou até serviços como conserto ou assistência técnica, como instalação de aparelhos em casa. Em seguida, 8% disseram que fizeram alimentos em casa para vender. Venda de roupas e artigos usados foi a terceira atividade mais buscada pelos brasileiros que fizeram bicos nos últimos 12 meses. A pandemia foi um fator agravante para muitas famílias que viram a renda diminuir consideravelmente. A pandemia, causou um grande impacto social, um grande impacto particularmente no que se relaciona ao mercado de trabalho.
Então, desemprego, né, subemprego, chamados bicos, né, o mercado informal, né, a busca de estratégias de sobrevivência por parte dos segmentos sociais mais vulneráveis. Então, isso vem se acumulando. Esse economista avalia que a tendência para o futuro é de precarização do trabalho, com crescimento de atividades informais, como motoristas de aplicativo e entregadores que trabalham em plataformas de delivery. As ocupações vão crescer nesse nível, né, no nível dos serviços, no nível de atividades, digamos, não tão valorizadas, né, socialmente, economicamente, mas é uma tendência que se espera que aconteça, né? No próximo bloco do JC, as imagens de um acidente grave que vitimou um motociclista no interior do estado. E ainda as dicas para você não cair em armadilhas ao usar o cartão de crédito por aproximação, uma tendência no comércio hoje em dia. A polícia está investigando um acidente no centro de Croatá que terminou com um motociclista morto. Câmeras de segurança flagraram essa batida. A Mônica Damasceno vai voltar aqui para o nosso ao vivo, porque foi contra um carro e o motorista fugiu, não prestou socorro à vítima, né, Mônica? Isso mesmo, Bianca. Eles estavam no centro da cidade de Croatá, que fica a 352 quilômetros aqui de Fortaleza. Esse motorista ele vinha na contramão. Imagens de segurança mostram o momento exato do acidente. Ele vinha na contramão, fez uma conversão à esquerda e, apesar de vir devagar, o motociclista Paulino Farias, de 54 anos, acabou batendo na lateral
do veículo e não resistiu, chegou a óbito e o motorista do veículo, do carro, fugiu sem prestar nenhum socorro à vítima. A Secretaria da Segurança Pública disse que a Polícia Civil está investigando o caso, a Delegacia Municipal de Guaraciaba do Norte, que também está ajudando nas investigações. As pessoas podem ajudar através do número 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública, ou pelo 31010181, que é o WhatsApp. Por lá, podem mandar vídeos, fotos, o anonimato é garantido. Essas são as informações, Bianca, a imprudência no trânsito que acabou tirando a vida de Paulino Farias, de 54 anos. Volto com você. Obrigada, Mônica. O uso do cartão de crédito por aproximação cresceu mais de 300% no Brasil, segundo a associação que representa esse setor. E com essa elevação, os riscos de golpes também cresceram. Por isso, os usuários precisam ficar mais atentos para não cair em armadilhas e acabar no prejuízo. Cada vez mais, os consumidores utilizam cartões por aproximação. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito, o uso dessa tecnologia cresceu 344% entre o primeiro semestre de 2021 e o mesmo período de 2022. Os pagamentos por aproximação representaram 235 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, esse tipo de tecnologia representa 33,4% do uso do cartão físico. O recurso ficou bastante popular durante a pandemia. Além de facilidade, usar um cartão por aproximação evita que você tenha contato com a máquina e, consequentemente, a contaminação pelo coronavírus. Mas, ao mesmo tempo que a tecnologia facilitou a vida de quem faz compras com cartão, é preciso ficar atento para evitar se tornar vítima de um golpe. Muitos deles já vêm com limites, né? Receber também a notificação de transações SMS, de qualquer transação realizada. O delegado explica que existem algumas medidas para não ter o cartão por aproximação usado por criminosos. Principalmente evitar aglomerações com esse tipo de cartão, se você tiver outro, né? Andar com ele no bolso da frente, porque você tem mais um controle aqui de aproximação. Mas o que eu tenho visto com a questão da tecnologia é que há umas capinhas agora de proteção, né? Que eles com material assim, de alumínio, fibra de carbono, que inclusive são vendidas em lojas reconhecidas, né? Que parecem que eles realmente impedem a clonagem desses cartões, eles impedem a transmissão desses dados. A professora Adriana Monteiro tem um cartão por aproximação, mas evita utilizar. Quando precisa sair de casa com ele, toma muito cuidado. O meu é de aproximação, só que eu não uso. Geralmente, eu só uso mesmo com a senha. 13% dos novos registros de câncer no Brasil são de pulmão. Por isso, o mês de agosto é dedicado ao combate a essa doença. Prevenção é fundamental. E iniciar o tratamento cedo também faz toda a diferença. Nos últimos 2 anos, por causa da Covid-19, muitos pacientes se submeteram ao exame de tomografia de pulmão e acabaram descobrindo que tinham câncer num estágio inicial da doença, o que possibilitou, nestes casos, um tratamento mais eficaz. Houve um aumento muito grande no número de tomografias de tórax pela suspeita do Covid e houve um grande número de pacientes que foram flagrados com tumor de pulmão inicial, que muito provavelmente esses pacientes só iriam descobrir uma fase mais avançada, quando a chance de cura é bem menor, e tiveram a oportunidade de fazer um tratamento curativo para o câncer de pulmão. Foi o que aconteceu com Dona Terezinha. Graças ao exame, ela descobriu que tinha tumores no pulmão, em estágio inicial. Foi até a neurologista dela. Achou estranho um chiado no peito dela. Aí começou a fazer os exames e ela achou muito estranho, aí chamou o pneumologista, né, que no momento estava lá também de plantão. Fizeram exames, né, mandaram fazer exames e constatou que ela estava com os nódulos no pulmão. Quando o paciente descobre o câncer de pulmão através dos sintomas, como tosse, rouquidão e dor no peito, geralmente o tratamento é mais complicado, porque o câncer já está mais avançado. Você tem um tumor de até 2 centímetros, muitas vezes o tratamento pode ser apenas cirurgia. Você pode, muitas vezes, ter uma chance de ficar curado com o tratamento cirúrgico. Quanto maior esse tumor,
menos você vai indicar cirurgia e aí você vai partir para outros tratamentos, como a quimioterapia, como a quimioterapia associada ou não à radioterapia, como eventualmente a imunoterapia e essas drogas novas. O mais indicado é que o paciente se submeta a um exame de rastreio. Existe um cálculo simples para saber se o exame é ou não necessário. É só multiplicar o número de maços de cigarros fumados por dia pelo número de anos que você fuma. Se o resultado for igual ou superior a 20, o ideal é que o paciente faça uma tomografia de pulmão. Se eu fumo aqui 2 maços de cigarro por dia durante 10 anos, vai dar pelo menos 20, sou um paciente de altíssimo risco de ter câncer de pulmão. E a melhor forma de prevenir é não fumar. E atenção, cuidado com os cigarros eletrônicos. Muitas vezes o cigarro eletrônico dá aquela falsa sensação de segurança, mas a gente tem que lembrar que o cigarro eletrônico também tem nicotina, e isso pode também ser esse é o fator de risco para o câncer de pulmão. E uma coisa muito importante, se você fuma um cigarro eletrônico por 10 minutos seguidos, vai ser equivalente a você fumar 1,5 maço de cigarro. O maior e mais importante conselho que Dona Terezinha pode dar é simples. Se cuide. E olha, basta chegar a agosto para os alérgicos caírem em crise. O nariz não aguenta, né? É a temporada do pólen. Todo ano acontece e existem dicas simples que podem ajudar a pelo menos reduzir os sintomas. Tosse, espirro e coceira. Sintomas que Tainara conhece bem, principalmente essa época do ano. Na troca de clima, quando o dia amanhece chovendo e depois faz sol, normalmente acontece atacar mais rápido, e também na época do caju, né? A alergia respiratória é mais comum em pessoas com predisposição genética e os sintomas costumam aparecer na primavera ou no outono, devido à diminuição da umidade do ar e aumento da concentração de substâncias como o pó e o pólen, por exemplo. Essa época, coincide com a primavera, é uma época que os ventos fazem com que haja o desprendimento desse pólen e ele venha a causar mais alergias em pessoas que assim são suscetíveis. A estudante conta que as crises alérgicas afetam até o sono e para diminuí-las ela costuma fazer lavagem nasal e limpar o quarto e outros ambientes com o uso da máscara de proteção. É o que me prejudica mais nessas épocas. É a poeira, a minha rinite ataca muito, começa a espirrar muito, o nariz fica muito entupido mais rápido. O aspirador de pó pode ser um grande aliado no momento da limpeza. Outra dica é manter os espaços arejados o máximo possível. Mas se ainda assim os sintomas persistirem, é melhor procurar um especialista. Primeiro, assim, um médico deve ser sempre consultado em situações que fogem um pouco do padrão que aquela pessoa, que aquele indivíduo esteja habituado. Mas, basicamente, as orientações é deixar o ambiente de casa sempre limpo, verificar e cobrir os seus colchões com capa. Isso facilita bastante a limpeza desses locais. Vamos agora ao momento Fê Comércio da semana. Todo empreendedor do comércio vive seus desafios, do início à manutenção do seu negócio. Mas o que faz com que ele veja nas adversidades oportunidades de crescimento é a vontade de continuar fazendo do comércio a sua vida. Uma história de luta, sabe? Eu comecei a trabalhar mesmo aos meus 12 anos. Aos 16 anos, 17 anos, vim para Fortaleza estudar. E aos 18 eu já comecei a trabalhar em restaurantes. Eu fui trabalhar como vendedor depois de um tempo que eu recebi um convite para integrar uma sociedade, uma lavanderia. A sociedade se desfez em 2014 e aí eu toquei sozinho. E depois de um tempo, eu tive a oportunidade de conhecer o segmento de lavanderia hospitalar. E a gente, devagarinho, está conquistando o mercado. Temos uma unidade pequena de jeans aqui em Fortaleza e numa unidade que nós temos na cidade de Horizonte, é a unidade que eu deixei com um volume maior de produção. A pandemia, ela realmente causou estragos. Porém, eu tive a graça de ter montado um segmento prioritário, que é o segmento da hospitalar. E foi exatamente esse setor que me deixou mais tranquilo para pensar e reprogramar o futuro.
O comércio, ele tem a importância do ar que nós respiramos, principalmente nós que vivemos do comércio. A gente precisa gerar esse oxigênio o tempo todo e isso faz com que a gente se sinta muito melhor. Onde tem uma história inspiradora do comércio de bens, serviços e turismo, tem o Sistema Fê Comércio, representando o comércio e transformando vidas. Boa noite, até amanhã.